TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Gabriel Toledo e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã, em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região. Hoje é terça-feira, dia 13 de janeiro, e você vai ver a seguir. Polícia Militar prende mais de 1.100 pessoas em Petrópolis ao longo de 2025. Polícia Militar apreende drogas e materiais do tráfico em Petrópolis. Drogas são apreendidas em Petrópolis. Homem é preso em flagrante por estupro de vulnerável em 3 Rios. Serviço Aéreo da Saúde deve atingir a marca de 1.000 órgãos transportados em 2026. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E começamos a nossa edição de hoje falando sobre polícia. Isso porque o 26º Batalhão de Polícia Militar, que atende Petrópolis, bateu o recorde de prisões da série histórica. Ao longo de 2025, mais de 1.100 pessoas foram presas, quase 600 quilos de drogas foram apreendidos e mais de 1.500 ocorrências atendidas. Os dados são do Instituto de Segurança Pública, o ISP. Ao longo de 2025, o 26º Batalhão de Polícia Militar intensificou as ações no combate à criminalidade, com foco direto no enfrentamento ao tráfico de drogas em toda a área de atuação. Em Petrópolis, quase 600 quilos de drogas entre cocaína, maconha e crack foram apreendidos e, segundo a polícia, essas ações enfraquecem as organizações criminosas. Por conta do tráfico de drogas, a gente acaba tendo um aumento nos índices de roubos e furtos, roubos de rua, roubos de veículos, né? Então, combatendo o tráfico de drogas, a gente indiretamente também está combatendo, diminuindo esses índices criminais. E 2025 foi um sucesso. Só em dezembro de 2025, foram apreendidos 135 quilos de drogas. Ao longo de todo o ano, a Polícia Militar atendeu 1.505 ocorrências e 1.113 pessoas foram presas. De acordo com o Tenente-Coronel Rasteiro, o 26º Batalhão bateu o recorde de prisões da série histórica que é contabilizada desde 2006 pelo ISP. Recentemente, Petrópolis teve o episódio do rolezinho de Natal, que aconteceu próximo das comemorações de fim de ano. Na virada de 2025 para 2026, a Polícia Militar realizou uma operação com a CPTRANS e a Guarda Civil Municipal para coibir este tipo de crime. Na ocasião, segundo a polícia, não houve registro de nenhum caso do tipo, e no ano de 2025 foram apreendidas mais de 150 motocicletas por crimes de trânsito, sem contar as que foram levadas para o depósito por questões administrativas. De fato, nós já conhecendo esse problema, principalmente no final do ano, né, Natal e Réveillon, nós reunimos o Estado-Maior da unidade, fizemos o planejamento, definimos os pontos específicos. De acordo com a Polícia Militar, o Conselho Comunitário de Segurança é um espaço essencial de diálogo, onde a comunidade pode participar de maneira ativa. O objetivo dessa integração é construir soluções para os desafios da segurança pública. Então, o Conselho Comunitário nos serve muito para dar transparência ao nosso trabalho, né? Claro, nós não podemos divulgar informações estratégicas, mas o que nós podemos divulgar, nós divulgamos, e eu faço questão disso. Voltando para os dados divulgados, dentro das mais de 1.500 ocorrências atendidas, a Polícia Militar apreendeu 39 armas, 39 simulacros e pouco mais de R$ 74 mil. A participação da população é fundamental nesse processo. As denúncias com anonimato garantido podem ser realizadas através do WhatsApp no DDD 24 99222 1489. Nós continuaremos o trabalho
podem ter certeza que a tropa do 26º Batalhão é bastante empenhada, eles têm uma vontade de trabalhar quase inextinguível, e então eu tenho certeza que 2026 será um ano melhor ainda do que 2025. E ainda nesse assunto, a Polícia Militar realizou 2 ações de combate ao tráfico de drogas em Petrópolis. Na noite de segunda-feira, 2 homens foram presos com entorpecentes na Estrada da Saudade. Também na segunda-feira, uma grande quantidade de drogas foi encontrada no Valparaíso. Na noite desta segunda-feira, foi realizada uma ação na localidade conhecida como Morro Florido, no bairro Estrada da Saudade, em Petrópolis. Durante a abordagem, 2 indivíduos foram presos em flagrante, sendo constatado que um deles exercia a função de gerente do tráfico local, responsável pela coordenação da venda de drogas e pela logística criminosa da área. Na ação, foram apreendidas 98 pedras de crack, 108 cápsulas de cocaína, um rádio, R$ 87 em espécie e uma motocicleta. Os presos foram conduzidos à 105ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, permanecendo presos à disposição da Justiça. Em outra ação, desta vez na manhã de segunda-feira, policiais militares realizaram uma apreensão de entorpecentes no bairro Valparaíso, em Petrópolis. A ação foi um desdobramento da ocorrência registrada no último dia 8 de janeiro, quando um homem foi preso com uma arma de fogo, granada e drogas na localidade conhecida como Chapa 4. Dando continuidade às buscas, foi localizado um tonel utilizado como depósito de drogas. No local, foram apreendidas 1.540 cápsulas de cocaína, 51 tabletes de maconha e 140 pedras de crack. Todo o material foi avaliado em R$20 mil. Todo o material também foi apresentado e apreendido na 105ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Os policiais militares do 26º Batalhão realizaram também 2 ações contra o tráfico de drogas no domingo em Petrópolis. As ocorrências aconteceram nos bairros Provisória e Boa Vista, onde as drogas e os materiais utilizados pelo crime foram apreendidos. No bairro Provisória, a equipe reservada do batalhão se deslocou até a rua Brigadeiro Castrioto para obter informações relacionadas ao suposto baile funk ocorrido na noite anterior. Durante as buscas, os agentes encontraram uma mochila com grande quantidade de drogas, como maconha, êxtase, crack e frascos de lança-perfume, além de um rádio comunicador e uma touca ninja. Na ocasião, nenhum suspeito foi localizado. Já no bairro Boa Vista, um adolescente de 16 anos foi apreendido após tentar fugir da polícia, na rua Henrique João da Cruz, que já é uma área conhecida como ponto de venda de drogas. Com ele, os agentes encontraram 2 rádios comunicadores e dinheiro em espécie, usados para dar apoio ao tráfico. Todo o material e o menor foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde as ocorrências foram registradas. Um homem foi preso em flagrante por abusar sexualmente da própria sobrinha de 7 anos em Três Rios. O criminoso foi detido por policiais civis da 108ª Delegacia de Polícia neste domingo, no bairro Vila Isabel, após denúncias. Quem traz mais informações, a repórter Evelyn Carvalhais. De acordo com a Polícia Civil, a mãe da vítima, que é cunhada do suspeito, compareceu à 108ª Delegacia de Polícia e relatou que a filha de apenas 7 anos contou que o tio teria tocado as suas partes íntimas. Diante da denúncia, os agentes foram até o endereço informado, localizaram e conduziram o homem até a delegacia. Durante o interrogatório, ele confessou o crime e recebeu voz de prisão. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e será encaminhado ao sistema prisional, onde vai permanecer à disposição da Justiça. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. E olha, gente, o Serviço de Transporte Aéreo da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro tem se destacado nacionalmente pelo papel decisivo no salvamento de vidas. Coordenada pela Superintendência de Operações Aéreas, a equipe conhecida como Asas que Salvam ultrapassou a marca de 2.000 horas de voo em 4 anos e meio de operação
e deve alcançar 1.000 órgãos transportados no começo de 2026. Somente em 2025 foram transportados 210 órgãos vitais para transplantes e realizadas 212 transferências aéreas de crianças para unidades de saúde em diferentes municípios. As missões são feitas principalmente com o helicóptero Saúde 02, modelo aeromédico H-130, que permite pousos em áreas urbanas e garante mais rapidez no atendimento. Segundo o superintendente da Superintendência de Operações Aéreas, Coronel Rodrigo Medina, a flexibilidade da aeronave foi fundamental para evitar a perda de órgãos. Em julho, um pouso do helicóptero em plena Avenida Brasil garantiu que os órgãos chegassem a tempo da cirurgia de transplante. Em novembro, uma equipe do programa RJ Transplantes precisou ser resgatada na Serra das Araras após ficar presa em um engarrafamento causado por obras na via. No atendimento neonatal, a Superintendência de Operações Aéreas utiliza 3 incubadoras Baby Pod, importadas da Inglaterra, com apenas 9 quilos, que garantem estabilidade térmica e segurança durante todo o voo. O transporte de recém-nascidos é feito em parceria com o SAMU RJ, com equipe especializada, formada por médico e 2 enfermeiros. Além disso, a frota deve ser reforçada em breve. A aeronave Saúde 01 está em revisão técnica de segurança e tem previsão de retorno às operações em fevereiro de 2026. Com isso, a expectativa para a Secretaria de Estado de Saúde é de alcançar 1.000 órgãos transportados agora no começo de 2026. Gente, uma ação muito legal e, é claro, muito importante também. Mas agora, trocando de assunto, no dia mais quente deste início de ano, com temperaturas que ultrapassam 40 graus no Rio de Janeiro, segundo o Climatempo, o governo do estado manteve ações emergenciais de hidratação durante a segunda-feira, para reduzir os impactos da onda de calor sobre a população. Nesta segunda-feira, por meio da SEDAI, foram distribuídos cerca de 10.000 litros de água gelada em pontos estratégicos da região metropolitana, com foco nos trabalhadores em deslocamento, pessoas em situação de vulnerabilidade social e a população em situação de rua. A expectativa é de que sejam distribuídos mais 10.000 litros de água por equipes em estandes fixos e pela frota da hidratação, composta por bicicletas e combis com reservatórios. Para garantir a qualidade da água, o laboratório móvel da SEDAI acompanhou a operação com análises realizadas de hora em hora, avaliando parâmetros como turbidez, cor e pH, conforme os protocolos sanitários. Desde a última semana de 2025, durante períodos de onda de calor, a SEDAI já forneceu mais de 70.000 litros de água em áreas de grande circulação. Em dias úteis, as ações se concentram em estações de trem e regiões centrais da região metropolitana. As ações seguem o protocolo do governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Saúde, que prevê a mobilização de medidas preventivas a partir do estágio 3 de calor, priorizando a proteção da saúde da população. E você vai ver no próximo bloco. DPRJ atua para tentar evitar colapso na saúde em Teresópolis. Balcão de empregos da Prefeitura oferece 242 vagas em Petrópolis. Faetec abre inscrições para ensino profissionalizante em Petrópolis. O governo do estado divulga mais de 2.000 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz. Mercado reduz a expectativa da inflação para 2026. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos,
com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. E olha, diante do anúncio da redução e até suspensão de atendimentos do Sistema Único de Saúde no Hospital das Clínicas de Teresópolis Constantino Otaviano, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro expediu uma recomendação formal para o município, cobrando medidas imediatas para proteger a população usuária do Sistema Único de Saúde. Confira. A atuação da Defensoria busca impedir que mudanças contratuais propostas pela Prefeitura de Teresópolis resultem na diminuição de leitos e de procedimentos de média e alta complexidade, sem planejamento técnico ou alternativas capazes de absorver a demanda. O documento alerta para o risco concreto de desassistência, agravamento das filas e aumento de casos evitáveis, especialmente em um cenário já pressionado por dificuldades estruturais e financeiras. Na recomendação, o DPRJ destaca que qualquer readequação deve ser precedida de um estudo técnico detalhado, com análise de impacto sanitário, avaliação da capacidade instalada da rede municipal e regional e transparência total sobre as filas do SUS. Além disso, a Defensoria também cobra acesso aos dados de regulação, internações, cirurgias, exames, consultas especializadas e fornecimento de medicamentos, como forma de garantir controle institucional e proteção efetiva do direito à saúde. A Defensoria já tem recebido centenas de assistidos que têm reclamado das longas filas com relação a exames, especialidades médicas e também pedidos de transferência hospitalar. Para o defensor público Lucas Nunes, da tutela coletiva de Petrópolis, a intervenção ocorre em um momento decisivo. Em um cenário que já não é um cenário ideal, essa notícia de redução dos repasses ao hospital das clínicas vai trazer uma possível crise ainda maior à saúde pública do município. O órgão ressalta que o Conselho Municipal de Saúde deve participar de qualquer deliberação que impacte a organização da rede assistencial, reforçando o papel do controle social previsto na legislação do SUS. A recomendação também orienta o município a buscar articulação com a instância estadual e federal e adotar medidas de contingência para assegurar a continuidade do atendimento. Então, a Defensoria segue acompanhando com preocupação esses fatos que estão ocorrendo e aguarda que o município preste os devidos esclarecimentos e, se for preciso, ajuizará as medidas jurídicas pertinentes para que essa redução não impacte no benefício da população que tanto precisa dos serviços públicos de saúde.
A Defensoria informou que aguarda informações formais do município sobre as providências adotadas e não descarta a adoção de medidas judiciais caso o risco de desassistência persista. Gente, agora falando sobre oportunidades, a Prefeitura de Petrópolis está oferecendo mais de 200 vagas de emprego nesta semana na cidade imperial. Nesta semana, as oportunidades contam como oportunidades de primeiro emprego e para pessoas que já estão no mercado de trabalho. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Petrópolis está oferecendo 242 oportunidades de emprego que são válidas até a sexta-feira, dia 16 de janeiro. Nesta semana, o balcão conta com 10 vagas que não exigem experiência, para auxiliar de reserva, auxiliar de serviços gerais, caixa, caixa de lanchonete delivery, farmacêutico, garçom, manobrista, operador de caixa e técnico de manutenção civil. A lista com todas as oportunidades disponíveis no período pode ser acessada em nosso site, em correiopetropolitano.com.br, e as pessoas interessadas podem realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. E ainda nesse assunto, com foco na formação de mão de obra qualificada e na geração de renda e oportunidades, o governo do estado, por meio da FAETEC, iniciou nesta segunda-feira, dia 12 de janeiro, o período de inscrição para cursos profissionalizantes gratuito. Estão sendo disponibilizadas mais de 600 vagas para renovação e formação em 16 diferentes atividades no polo do Cascatinha. Existem vagas para formação de cabeleireiro e maquiador no novo Salão de Beleza da unidade, local que serve como laboratório para a formação de profissionais na área e é uma demanda antiga de moradores da região. A unidade oferece também vagas para cursos de empreendedorismo, introdução à robótica, operador de computador, Excel e PowerPoint avançados. E para quem deseja trabalhar com turismo, a unidade disponibiliza formação para agentes de informações turísticas. Os interessados em aprender idiomas como espanhol e francês básicos, além de inglês iniciantes, devem se inscrever para garantir uma vaga. Além desses, a FAETEC abrirá ainda novas turmas para a formação de bartender e confeiteiro, além de oportunidades de formação como agente de apoio à inclusão escolar, assistente administrativo e assistente de secretaria escolar. Os cursos têm duração de 20 horas semanais e funcionam nos turnos da manhã, tarde e noite. As capacitações são gratuitas e, para estar apto a participar, basta ser maior de 15 anos e ter ensino fundamental incompleto. Os interessados em se inscrever devem acessar o site faetec.rj.gov.br e escolher os cursos de interesse. Mais detalhes sobre os pré-requisitos, dados específicos dos cursos e outras informações podem ser obtidas pelo telefone que é o WhatsApp DDD 24 2249 0559. O governo do estado do Rio de Janeiro abriu na última semana as inscrições do edital do novo concurso público para o curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio de Janeiro. Os vencimentos para os participantes ainda durante o curso superam os R$ 4.000 e podem superar os R$ 9.000 após determinado período formado. Ao todo, são 50 vagas para oficial combatente, o militar responsável por liderar equipes, coordenar operações e planejar ações estratégicas de prevenção e resposta a emergências em todo o estado do Rio. Durante o curso, o aluno recebe vencimentos iniciais de R$ 4.227,16. Após 4 anos de formação, o aspirante passa a ter a remuneração bruta de R$ 9.313,32. A primeira fase do concurso será composta por prova objetiva, com 80 questões e redação, ambas aplicadas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro no dia 8 de fevereiro de 2026. A segunda fase, organizada pelo próprio CBMERG neste ano, conta com uma novidade. Além do teste de aptidão físico TAF, do exame documental, da inspeção de saúde e da pesquisa social, o candidato realizará um teste de habilidades específicas, como subida em corda lisa, transposição de muro, transposição de trilho baixo e passagem por ambiente confinado. As inscrições estão abertas até o dia 18 de janeiro. E para concorrer, o candidato deve ter nacionalidade brasileira, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, possuir ensino médio completo e ter 18 anos de idade na data da matrícula. O
O governo do estado está divulgando esta semana 2.117 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Existem 1.021 ofertas para posições com carteira assinada, distribuídas pela região metropolitana, serrana e Médio Paraíba. Na região metropolitana estão concentradas 77% das vagas. São 789 chances de trabalho, das quais 27 são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Para esse público, as vagas têm remuneração de até 2 salários mínimos. Na mesma região, para ampla concorrência, os salários chegam a R$ 3.242. Para quem busca emprego na região Médio Paraíba, há 111 oportunidades com salário médio de R$ 3.242. E já na região serrana, a captação de vagas reuniu 121 posições em Teresópolis, com a remuneração média de R$ 1.621, e vale destacar que é necessário ter experiência anterior para as vagas. A maioria dos empregadores pede o ensino médio completo e oferece remuneração de 1 a 2 salários mínimos e exige experiência anterior. O governo do estado destaca que é importante manter o cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP, NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas podem ser encontrados no painel interativo de vagas da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, disponível no site rj.gov.br/trabalho. Uma parceria entre a Secretaria de Trabalho e Renda e o Centro de Integração Empresa-Escola resultou na oferta de 1.096 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas no site ciee.org.br. E agora falando sobre economia, o mercado financeiro revisou para baixo a projeção da inflação para 2026, segundo o boletim Focus divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. A expectativa é de que o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, encerre o ano em 4,05%. Na semana passada, a projeção era de 4,06% e há 4 semanas de 4,10%. Para os anos seguintes, as expectativas permanecem estáveis. Há 10 semanas, 3,80% em 2027 e 3,50% em 2028. A meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Em 2025, o IPCA fechou em 4,26%, dentro do limite máximo da meta. Em dezembro, a inflação foi de 0,33%, acima dos 0,18% registrados em novembro. De acordo com o IBGE, apenas o grupo Habitação apresentou queda em dezembro de 0,33%. Os demais grupos tiveram alta, com destaque para transportes, que registraram a maior variação de 0,74% e o maior impacto no índice. Saúde e cuidados pessoais vieram na sequência com alta de 0,52%. Os demais indicadores do Boletim Focus permaneceram estáveis. A expectativa para o Produto Interno Bruto é de crescimento de 1,8% em 2026 e 2027. Para 2028, o mercado projeta expansão de 2%. No câmbio, a projeção é de que o dólar feche 2026 cotado a R$ 5,50, mesmo valor estimado para 2027. Para 2028, a expectativa é de R$ 5,52. Já a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 15% ao ano, deve ser reduzida para 12,25% até o fim de 2026. Para 2027, a projeção é de 10,5% e para 2028, de 9,88%. A Selic está no maior patamar desde julho de 2006 e vem sendo mantida nesse nível desde junho. Olha, gente, vamos agora para um rápido intervalo e na volta você acompanha o Correio Esportivo com Jonathan Joras e Hugo Peters. Não sai daí! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você?
mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames, sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta e olha, gente, vamos acompanhar agora as principais notícias do mundo dos esportes com Caio Moreira e Hugo Petersen. Olá, começamos agora mais um Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E hoje nós vamos falar sobre o mercado da bola, Campeonato Carioca e sobre tênis. As tenistas brasileiras Beatriz Haddad Maia e Luiz Stephanie abriram a temporada 2026 nesta segunda-feira pelo WTA 500 de Adelaide, na Austrália. Torneio preparatório para o Aberto da Austrália, primeiro dos 4 grandes slams do circuito. Na disputa de simples, Bia estreou com a derrota de virada para a revelação canadense Victoria Mboko, por 2-1 e deu adeus precocemente à competição. Já a dupla de Stephanie com a tcheca Marie Buskova avançou às quartas de final após a vitória fácil sobre a parceira da estoniana Ingrid Niu com a norueguesa Ukiri Ekari por 2-0. O próximo desafio da dupla de Stephanie está previsto para a final da noite desta terça-feira ou início da madrugada de quarta, contra a parceira da cazaque Ana Dalina com a sérvia Aleksandra Krunic. Vamos agora falar de futebol, porque já tivemos jogos pelo Campeonato Carioca. O Flamengo iniciou sua campanha no campeonato com um empate por 1-1, diante da Portuguesa, na noite desse domingo no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Com uma equipe composta majoritariamente por atletas da categoria de base, o rubro-negro garantiu o empate apenas nos acréscimos da partida. A Portuguesa saiu na frente no segundo tempo, com um gol marcado por Juan. E quando a vitória da Lusa parecia encaminhada, Iago apareceu aos 51 minutos da etapa final para balançar as redes e evitar a derrota rubro-negra. A gente tem que destacar, Caio, que essa participação do Flamengo com esses jogadores da base tem muito a ver com a relação da Copinha, que o Flamengo deu um período de férias maior para os jogadores principais do elenco, por conta de tudo que aconteceu no ano passado. Aí agora a base do rubro-negro está tendo a sua oportunidade de brilhar. Inclusive, por conta disso, de acordo com o Flamengo decidiu não participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Então, esses jogadores que estariam jogando na Copinha estão neste momento no Campeonato Carioca. E tem toda aquela diferença física, toda aquela situação, mas ainda assim o Flamengo continua invicto agora, tem só um empate, mas conseguiu manter essa invencibilidade mesmo jogando com um time bastante alternativo.
Sim, e é muito importante o Flamengo começar o Campeonato Carioca com esses atletas jovens, porque, como a gente pôde ver apenas na última segunda-feira, que o Flamengo voltou aos treinos com os jogadores principais, né? A gente viu até a recepção calorosa dos jogadores com o Felipe Luiz, agora depois de ele ter conseguido renovar o contrato e tudo o que aconteceu aí nos bastidores que a gente viu. E então é muito importante realmente o Flamengo ter começado, e começou bem, levando em consideração que estava com um time muito alternativo. Exato. O time ali que a gente pode dizer até mais sub-20, né? Mais pro sub-20. E conseguiu um empate importante com a Portuguesa, e vamos ver como é que vai ser pro resto do campeonato. Acredito que no próximo jogo a gente já deve ter uma equipe um pouco mais mista da equipe do Flamengo. Já começa aquele retorno gradual dos principais atletas para dentro do campo mesmo. E fazer um destaque também que, com essas oportunidades que os jogadores da base vão tendo, que os técnicos conseguem ver realmente quais são aqueles que eles vão querer botar no profissional, porque no treino é uma situação, no jogo é diferente, ver que a pressão é um pouco diferente e os jogadores conseguem aparecer e se destacar. O exemplo é propriamente o Iago, que fez o gol, esse gol do empate do Flamengo, que também foi o jogador que fez o gol do empate que levou para os pênaltis a final do Mundial Sub-20, que o Flamengo foi campeão em cima do Barcelona dentro do Maracanã. Ele que é um grande jogador já. Já conseguiu mostrar essa sua grandiosidade, né, nesse palco do Mundial. E agora fazendo mais um gol agora no profissional, mesmo sendo no Carioca, mas no profissional. E agora indo para o mercado da bola, tivemos diversos rumores e acertos no mercado de transferência. O rumor mais legal e um pouco improvável é a volta de Paquetá para o Flamengo. O jogador já estaria apalavrado com o rubro-negro e faltaria apenas o acerto com o West Ham, o clube que Paquetá atualmente defende. Cara, a gente tem que destacar que essa contratação, se realmente foi efetivada, se realmente for para frente, é bem inesperada, tanto para o Paquetá quanto para o próprio Flamengo, porque é um jogador que tem mercado no futebol europeu, não está em baixa, inclusive estava sendo almejado pelo Aston Villa recentemente. Tottenham também. Aston Villa, Tottenham, então são grandes times em grande fase lá no futebol inglês, e ainda assim o Flamengo se metendo ali no meio, tentando chegar forte com dinheiro para trazer esse jogador que é uma cria da base rubro-negra de volta para o time. Não, sim, e a gente não esperava isso porque é um jogador que tem um valor alto. Tanto que o Flamengo deu uma proposta, eu acho que de 30 milhões, né? E agora eles tentaram cobrir, o West Ham pediu 50 milhões, diminuiu para 40, ainda não sabe exatamente os valores certos que tá, mas tá por volta dos 40, né? 42, 45, que foi o que os rumores estão dizendo. Então não é realmente uma contratação que a gente estava esperando, porque o Paquetá é um jogador de alto nível, jogador de seleção, titular de seleção, e que tem feito bons jogos até pela seleção brasileira. Exatamente, a gente tem que destacar que na conversão esses 40, 50 milhões de euros já dão mais de 200 milhões de reais. Então, assim, é muito dinheiro envolvendo futebol. O brasileiro a gente nem precisa dizer que é muito dinheiro, mas é muito dinheiro até mesmo para uma contratação de nível de futebol mundial. Realmente seria uma contratação muito significativa para o Flamengo, um nome de muito peso, mas que, sinceramente, cara, eu não consigo entender exatamente como que ele entraria nesse time do Flamengo. Porque ele joga numa posição ali parecida com a do Arrascaeta, do Jorginho, no máximo ali do Pulgar. E eu não sei qual desses jogadores sairia para ele conseguir jogar. Porque ele até joga de ponta, consegue fazer essa função, só que com um time de tanta intensidade igual esse do Felipe Luiz, eu acho que falta um pouquinho de velocidade para o Paquetá nas pontas. No meio de campo não, eu jogaria muito bem, mas eu não consigo entender em qual parte do jogo, qual parte do campo ele jogaria. É um grande nome, mas o time do Flamengo já é tão bom que é até meio difícil de saber onde que ele jogaria. Cara, é o que a gente estava conversando mais cedo, a gente conversou até ontem, quando a gente estava conversando aqui fora do ar e tal. Os rumores e tal. A gente tá falando que o Flamengo tem tanto meio campo bom. Você falou aí de Jorginho, Arrascaeta, essas coisas, e tem o De La Cruz também que tá no banco. Então tem muito jogador bom no meio campo do Flamengo, né? Então eu também não sei onde que ele se encaixaria, mas obviamente ele pegaria o lugar titular. Exatamente. E olha, gente, o comando do Atlético Mineiro encerrou as negociações com o Fluminense para a transferência do atacante Hulk. Os clubes não chegaram a um acordo por causa da negativa da diretoria tricolor em relação a termos propostos pelo Galo para ceder o jogador. Com isso, a tendência de Hulk cumprir o contrato até o fim de 2026 com o time mineiro. Ainda envolvendo o Fluminense, o tricolor deixou a operação para contratar o meia Savarino do Botafogo.
o clube não chegou a um acordo contratual com o jogador e seus representantes e desistiu de seguir com a negociação. A gente tem que destacar aqui, Caio, que a gente já até comentou com o Toledo, com o Jonathan e tal, sobre essas contratações do Fluminense, que o Fluminense mirou ótimos jogadores, mas no fim das contas não está conseguindo efetivar essas contratações. O nome do Hulk era um nome extremamente ambicioso, principalmente levando em consideração que é um ídolo da torcida atleticana. Inclusive, eu acho que esse é um dos pontos que pesa para ele justamente não vir para o Fluminense. E o Savarino é uma situação bem parecida. Não tão ídolo quanto o Hulk, pelo menos ao meu ver, porque o time do Botafogo tinha tantos jogadores muito bons que o Savarino dividia um pouco dessa idolatria. E, no final das contas, nem o ídolo do Botafogo, nem esse ídolo do Atlético Mineiro, aparentemente, até o momento, estão fechando com o Fluminense. O Fluminense já tem um bom elenco e não está conseguindo esse reforço que seria ainda melhor. Cara, e é muito triste, eu acredito, para os torcedores do Fluminense, porque o Fluminense estava vindo com uma das melhores janelas de transferência, eu acho que da história do clube. Porque foram muitos bons jogadores cotados e contratados. O Arana, eu acho uma contratação sensacional. Sim, muito boa. E aí eles iam pegar um 10 que é do Botafogo. Ia pegar um atacante extremamente forte, importante do Atlético Mineiro, botar junto nesse time. Inclusive destacar, né, que o grande problema desse time do Fluminense atualmente é justamente a falta de um centroavante. Exato. Porque tem o Everaldo, tem o John Kennedy que não estão em boa fase e o Hulk chegaria para ocupar esse espaço. Exatamente. Então eu acho que o torcedor do Fluminense deve estar bem desapontado com essa situação. Mas é o que é. O mercado de transferências é assim. Tem horas que você vai estar dando de tudo e conseguindo pegar por pouco o jogador. E aí agora você dá de tudo, só que no final falta um detalhezinho, né? Sempre um detalhezinho. Exatamente, mas ainda vale destacar que o Fluminense ano passado foi um dos times que mais arrecadou dinheiro aqui no Brasil. Tem aqui a situação da SAF chegando no clube também. Então eu ainda acho que o Fluminense vai trazer bons nomes para cumprir essas funções, para ocupar essas vagas que não foram ocupadas pelo Hulk e pelo Savarino. Mas esses dois nomes que já são tão expressivos no futebol brasileiro ficaram para a próxima. E o Vasco anunciou na última quinta-feira Johan Rojas, um reforço para o meio-campo, com um jovem jogador técnico e com passagem recente pelo futebol mexicano. O meio-atacante colombiano de 23 anos chega por empréstimo até 2026, uma opção de compra ao fim do contrato. Cara, a gente tem que destacar aqui que essa é uma contratação bem interessante. Já conversei com o Jonathan na última edição sobre o tópico. Também a gente destaca que na manhã desta terça-feira, o Vasco também anunciou a contratação do Alan Saldívia, que é um zagueiro chileno. Então são essas peças que chegam não necessariamente para serem titulares, mas para reforçar esse time do Vasco. Que inclusive o Vasco sofreu demais na final da Copa do Brasil, em outros pontos do campeonato, justamente por ter um bom time. A gente pode dizer que o Vasco tem um bom 11 inicial, mas nas opções do banco o Vasco costuma pecar. Exatamente, como você falou. O elenco do Vasco eu acho um elenco até forte, né, pelo menos para os últimos anos que a gente teve visto do Vasco. E o que faltava era realmente a profundidade de elenco, né? Ter essa segunda opção importante vindo do banco. E eu acredito que esses jogadores que foram contratados agora chegam realmente para dar esse pontinho importante pro Vasco da Gama. Exatamente, a gente destaca que os dois, é claro, são promessas, são prospectos de jogadores que ainda tem muito para se firmar de fato, mas que, da mesma maneira, eles ainda são promessas, então eles têm essa projeção, têm essa expectativa de se desenvolverem bem e se encaixarem nesse futebol jogado pelo time do Vasco. Claro, são contratações aprovadas pelo técnico Fernando Diniz, então são aqueles jogadores que não vão ter que se adaptar às características dele, já são escolhidos a dedo justamente para terem uma adaptação mais fácil, conseguirem jogar melhor com essas ideias que são tão diferentes desse técnico que é o atual técnico do Cruz Maltino. E, gente, agora a gente encerra nossa edição de hoje. Claro que trouxemos muitas informações para vocês. Até a próxima. Até a próxima. Gente, muitas notícias importantes no mundo dos esportes. E vamos agora para um rápido e último intervalo. Hemorrio convoca a população para doar sangue e repor estoques. Anvisa alerta municípios para retirada de fórmulas infantis do mercado. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes.
Antes, não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E o Hemorrio, principal hemocentro do estado do Rio de Janeiro, está em alerta por causa da queda no número de doações de sangue. Só na primeira semana de 2026, a coleta de bolsas caiu 42%, o que compromete o abastecimento de hospitais e emergências em todo o estado. O estoque de sangue do Hemorrio está abaixo do ideal. As doações são essenciais, uma vez que a unidade é responsável por abastecer 100 hospitais e unidades públicas de saúde em todo o estado, incluindo emergências estaduais, municipais e federais. Desde a virada do ano novo, desse ano de 2026, o Hemorrio vem enfrentando grandes problemas em relação ao número de doações. O número caiu muito, nós estamos com 42% a menos de doadores e, obviamente, isso afeta o nosso estoque e afeta, sobretudo, os hospitais que dependem do sangue que é doado aqui pela população. As unidades precisam do sangue para fazer cirurgias de grande porte ou de alto risco e transfusões, além de abastecer o próprio hospital do Hemorrio, que atende pacientes com doenças hematológicas, anemia falciforme, hemofilia e leucemia. E se a gente não tiver doação, se a gente não tiver o sangue, isso fica muito difícil de ser gerenciado. Os hospitais sofrem muito, os pacientes sofrem muito. E a única maneira que a gente tem de sair dessa situação é aumentando o número de doadores. A queda no número de doadores preocupa ainda mais neste período de férias e festas, quando, tradicionalmente, as doações diminuem. Segundo o Hemorrio, a meta diária é de 300 bolsas de sangue, mas no último mês, a unidade chegou a arrecadar apenas 174 por dia. Sabemos que é uma época em que há muita concorrência com a doação de sangue, praia, samba, festa, etc., férias, mas
sempre dá para achar um tempo, sempre dá para achar um espaçozinho na agenda para vir doar aqui. O Hemorrio funciona todos os dias, das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde, inclusive aos sábados, domingos e feriados. A unidade fica na rua Frei Caneca, número 8, no centro do Rio. Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde e apresentar um documento oficial com foto. Jovens de 16 e 17 anos só podem doar com autorização dos pais ou responsáveis legais. Além disso, não é necessário estar em jejum, mas o Hemorrio orienta a evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação. Que vai salvar muitas vidas e acreditem, estamos precisando como nunca. Realmente a doação está muito baixa e a gente conta, como sempre contou e contará sempre, com a generosidade da população do Rio de Janeiro, que é ela que sempre nos ajuda e sempre ajuda a quem precisa de sangue. E é muita gente. E a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro emitiu um alerta para os 92 municípios nesta segunda-feira para a retirada imediata de lotes de fórmulas infantis proibidos pela Anvisa. Ao todo, 6 marcas oferecem risco de contaminação. A proibição foi determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária por meio da Resolução de número 32 de 2026, após a identificação do risco de contaminação. A substância pode provocar vômitos persistentes, diarreia, sonolência excessiva e até dificuldade de reação de raciocínio. As marcas envolvidas são Neistogeno, Nansuprime Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfort, Nansensitive e Alfamino. A Secretaria de Estado de Saúde informou que as vigilâncias sanitárias municipais devem fazer uma busca ativa nos estabelecimentos comerciais para garantir que os lotes afetados não permaneçam à venda no estado. Mesmo com o recall iniciado pela empresa, a fiscalização será reforçada para proteger a população. Os consumidores devem conferir o nome do produto, a gramatura, o número do lote e a validade na embalagem. Apenas os lotes listados no comunicado oficial da Anvisa devem ser suspensos do consumo. Em caso de sintomas como vômito, diarreia ou sonolência após o uso, a criança deve ser levada imediatamente a um serviço de saúde. Denúncias e informações podem ser feitas pelas vigilâncias sanitárias municipais ou pelo telefone 0800 025 5525. Entre os dias 19 e 23 de janeiro, a Estácio Petrópolis realiza o concurso de férias 2026.1, uma iniciativa gratuita aberta ao público que convida estudantes vestibulandos interessados a vivenciarem na prática diferentes áreas profissionais. A programação reúne cursos de capacitação e atividades de curta duração, com foco na experiência real do mercado e no contato direto com a estrutura acadêmica da instituição. Durante a semana, os participantes poderão frequentar laboratórios, conhecer a infraestrutura da Estácio Petrópolis e esclarecer dúvidas sobre formação, carreira e possibilidades de atuação profissional. A proposta é permitir que o público explore novas áreas, amplie conhecimentos e dê os primeiros passos rumo a uma trajetória acadêmica mais consciente e alinhada aos objetivos pessoais e profissionais. A agenda do curso contempla áreas como saúde, negócios, tecnologia, comunicação, educação e arquitetura, com atividades teóricas e práticas. Entre os destaques está o curso de capacitação em cuidados com pessoa idosa, dividido em 2 módulos, abordando temas como comunicação e ética, alimentação e hidratação, doenças comuns na terceira idade, higiene, mobilidade, prevenção de quedas, sinais vitais e também primeiros socorros. Além da capacitação, o programa inclui cursos e oficinas para administração, arquitetura e urbanismo, biomedicina, ciência da computação, direito, educação física, jornalismo, nutrição, odontologia, fisioterapia, farmácia, psicologia e, por último, pedagogia. E vamos agora para a previsão do tempo. Gente, o verão chegou, a gente tem passado por dias bastante quentes, mas também tem chovido bastante, bem típico dessa estação que é o verão. E a gente está aqui agora ao vivo com a repórter Evelyn Cavalhais, que vai trazer mais informações sobre a previsão do tempo. Evelyn, tudo bem com você? Como é que é a previsão do tempo para amanhã?
Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, como de costume, começamos a nossa previsão do tempo em Nova Friburgo, onde o dia vai ser parecido com o de hoje, com sol e algumas nuvens. A expectativa é que chova rápido durante o dia e também à noite. As temperaturas no município devem variar entre mínima de 18 e máxima de 25 graus. Agora, indo para Teresópolis, na cidade da Imperatriz, a quarta-feira deve ter as mesmas características que Nova Friburgo. Ou seja, sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite. Nesse caso, os termômetros no município devem marcar entre 18 e 26 graus. Agora, na cidade imperial, a tendência é um pouco diferente. O dia deve ser de sol com algumas nuvens aqui em Petrópolis e com chuva passageira. À noite, devem ter muitas nuvens no céu, mas o tempo deve permanecer firme. A quarta-feira em Petrópolis tem temperaturas variando entre mínima de 18 e máxima de 27 graus, ou seja, a cidade com as temperaturas esperadas mais altas da região serrana. Agora, trocando de região, em Paraíba do Sul e Três Rios, na região centro-sul fluminense, o dia deve ser mais frio do que hoje. A quarta-feira em ambas as cidades devem ser de sol com muitas nuvens, com expectativa de pancadas de chuva à tarde e também à noite. A mínima esperada para Paraíba do Sul é de 21 graus, enquanto a máxima é de 29. Em Três Rios, a mínima fica em 22 e a máxima de 30 graus. Evelyn, como eu mesmo disse, esse tempo é muito típico no verão, chove bastante, mas também faz aquele calorzinho. E é claro, a gente tem que sempre manter informado, saber a previsão para a gente sair de casa preparado e ir no trabalho e não passar nenhum perrengue. Evelyn, muito obrigado pelas suas informações. E essa foi a previsão do tempo para as cidades aqui da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail, qvc@correiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 992 48 31 67. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. TVC, a TV do Correio da Manhã.